minha irmã, meu amigo, minha amiga, você que nos acompanha na página Pregações Espíritas no Facebook e você que está inscrito no canal Pregações Espíritas no YouTube. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma pregação de sábado às 20 horas, hoje, dia 20 de setembro de 2025. Como leitura preparatória para a nossa prece, nós vamos ler da Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículos 1 a 17. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Mas a prostituição e toda sorte de impureza ou cobiça, nem ainda se nomeie entre vós, como convém a santos. Nem torpeza, nem conversa tola, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graças. Pois bem sabeis isto, nenhum devasso ou impuro, ou avarento, ou o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, pois por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora éreis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Pois o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, descobrindo o que é agradável ao Senhor. E não vos associeis com as obras infrutuosas das trevas, antes, porém, condenai-as, pois o que elas fazem em oculto, até dizê-lo, é vergonhoso. Mas todas as coisas manifestas pela luz tornam-se visíveis, pois é a luz que a tudo manifesta. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Vamos fazer a nossa oração inicial. Jesus, nosso Mestre, Deus, nosso Pai, amigos e benfeitores espirituais, espíritos familiares e simpáticos, nossos anjos guardiães. A todos vós pedimos a bênção, a intercessão, a inspiração, neste momento em que estamos reunidos em Teu nome, Senhor Jesus, para entendermos, estudarmos, refletirmos sobre as Tuas lições, o Teu Evangelho, as verdades provindas de Deus e trazidas a nós por Ti. E por isso, por mais esta bênção, por mais esta oportunidade, antecipadamente gratos, pedimos permissão para iniciar a pregação de hoje. Que assim seja. Meus amigos, hoje nós vamos abordar um tema, um assunto que muitas vezes alguns de nós preferem não abordar, que não é especificamente sobre um determinado caso, mas casos que acontecem de forma semelhante e que hoje nós homenagearemos e faremos um preito de gratidão ao missionário, por que não dizer, Charlie Kirk, que foi assassinado recentemente, era um exemplo de um cristão. E por que nós vamos fazer esse tributo, essa homenagem, esse preito de gratidão a ele? Porque percebe-se claramente que ele tinha uma missão no cristianismo. Ele era um cristão devoto, protestante, né? Casado com uma cristã católica, um pai de família.
defensor dos princípios da moral, do evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, e não se esquivava de conversar de maneira pacífica, civilizada, com quem quer que fosse, né? E muitas vezes ele irritou pessoas, não porque ele quisesse isso, mas porque ele deixava as pessoas sem argumento, sem resposta. Por quê? Porque o principal argumento, a base dele, era o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, diante de algumas mentiras, de algumas narrativas que se faziam, né, e se fazem presentes no nosso mundo de hoje, ele debatia, provava que aquilo não era verdade, porque muitas vezes a gente embarca em determinados conceitos, determinadas ideias, sem ao menos saber se aquilo é verdade. Começa a se espalhar, a gente não para refletir, não contrapõe, que é uma coisa saudável, né? Por que na língua, né, no estudo das línguas, da composição, né, de textos, da redação, geralmente a gente tem, né, na hora que a gente começa a estudar aí como compor um texto, uma redação, a gente tem a tese apresentada inicialmente, a antítese e depois a síntese, que é exatamente a conclusão. Qual daqueles dois argumentos está correto, né? Por que esse está correto e esse não está? E aí chega-se à síntese. Mas não se chega à síntese sem se apresentar a antítese. Essa é a questão. No mundo da justiça, por exemplo, não se condena alguém só com base numa acusação. A outra parte que está sendo acusada, ou contra quem está sendo pleiteado um determinado direito, ela tem a chance de se defender e provar que, às vezes, essa pessoa que está acusando, ou o órgão, né, responsável pela acusação, ou a pessoa que está litigando judicialmente contra ela, e que, em tese, parece ter razão, parece ter aquele direito, na verdade, não tem. Então, mesmo na condição, entre aspas, né, de réu, de demandado, o sujeito, o cidadão, né, o ser humano, ele tem o direito de apresentar a sua versão dos fatos e as provas. E aí chega-se à conclusão, chega-se à síntese, chega-se ao desfecho daquela disputa judicial, muitas vezes. Quem está com a razão? Quem provou que está certo, a lei está do seu lado e as provas estão ali, né, evidenciando. Então, se não for assim, não é justo, não é correto. Eu não posso impor o meu ponto de vista sem que a outra pessoa possa debater comigo e, de repente, até provar que eu estou errado. E eu tenho que ter humildade, para reconhecer quando eu estou errado e aceitar, inclusive, que o outro não admita a minha versão, ou que não se converta, por exemplo, porque Jesus é o melhor exemplo que nós temos disso. Jesus convidou, chamou, vinde, né? Segue-me. Muitos não foram, muitos não seguiram, e inclusive aquele episódio dos 70 discípulos que o abandonaram é um marco, né? Um emblema, digamos assim. Por quê? Porque chegou num dado momento em que eles estavam achando que aquele discurso, aquela, né, doutrina que Jesus veio trazer como uma revelação, era muito difícil, né, de ser seguida, de ser vivenciada. E aí eles disseram: duro é este discurso para nós. Quem o pode suportar? Então nem todo mundo está preparado, né? A gente não pode impor nada. Mas Jesus não falou, não, ó, vocês não... E aí eles resolveram abandonar. Jesus não falou, ó, vocês não podem não desistir, vocês não podem, vocês têm que... Nada disso, nada disso. Jesus respeita o nosso livre-arbítrio e continuará respeitando. Então assim nós temos que proceder. Apresentar, ó, a versão
pelo menos que nos parece mais correta, mais verdadeira, é essa. A outra pessoa pode apresentar a versão dela, se convencer ou não, mas isso não nos dá direito de agredir, né? Hostilizar, né? Ou, mais do que isso, como temos visto, né? Matar, assassinar. E foi justamente por essa expressão do orgulho, porque, como diz o ditado popular, né, o provérbio popular, a verdade dói, a verdade incomoda, Sócrates, alguns anos antes, alguns séculos antes de Jesus, né, algo em torno de 400 anos antes de Cristo, ele foi morto. Por quê? Porque ele dizia verdade. As pessoas que eram tidas como as detentoras da verdade na época, os poderosos, os políticos, os religiosos, os intelectuais, os filósofos, não aceitaram aquela versão, né, que, na verdade, mostrava que aquele entendimento, que era o entendimento até então aceito, não era o melhor, não era o mais correto e não era a expressão da verdade. O que fizeram? Ele está causando problema aqui para a nossa sociedade, para o nosso grupo, né, para o nosso país e tal, então vamos excluí-lo, né? Algumas pessoas concordaram com isso, e o que aconteceu? Foi morto, né? Condenado à pena de morte por envenenamento, a famosa cicuta lá que ele ingeriu, e, enfim, Jesus passou, né, por algo semelhante, disse verdades, né, revelou, digamos assim, desmascarou a hipocrisia de muitos, né, e isso incomodou sobremaneira, culminando com a sua condenação à morte na cruz, como se ele fosse um criminoso, né? E é exatamente isso que tem acontecido na história da humanidade. E esse rapaz, né, esse jovem de 31 anos, né, um defensor do cristianismo, das ideias cristãs, por justamente falar a verdade e incomodar as pessoas, também foi, né, vítima dessa violência que não tolera o ponto de vista diferente. Então Jesus, por exemplo, quem não quis segui-lo, ele hostilizou, ele disse que a pessoa, então, deveria ser agredida, morta. Não, cada um segue o que quiser. Nós temos é que saber respeitar a vontade do outro, o pensamento do outro. Agora, quando o nosso orgulho se manifesta de tal forma que, diante de um debate, né, de uma troca de ideias, eu não aceito ser, entre aspas, derrotado, porque eu não tive mais argumentos para manter, o meu orgulho muitas vezes faz com que eu ache que a outra pessoa tem que ser hostilizada. Estevão, o grande, né, cristão, primeiro mártir, também passou por isso. Quando ele, dialogando ali com Paulo, que não tinha ainda se convertido, né, estava ainda como Saulo, um grande judeu, um grande sábio, intelectual, doutor da lei, conhecedor profundo da norma, né, das leis, da Torá, e ele era tido perante a sociedade como um dos sujeitos mais proeminentes, mais conhecedores, né, daquela doutrina de Moisés. Vem Estevão, um cristão recém-convertido, e começa a apresentar para Paulo uma versão que Paulo não tinha sequer imaginado ser possível existir. Por quê? Porque era uma versão que Estevão estava a apresentar do cristianismo, da doutrina de Jesus, que não contrariava as normas mosaicas. O que Paulo sempre tinha entendido, né, e
e percebido era que essa doutrina nova, ela contraria a Torá, a doutrina de Moisés, as leis. E aí Estevão vem e faz, né, uma apresentação, um discurso, está narrado lá no livro Paulo e Estevão. Leiam, né, esse livro, porque é um livro maravilhoso, livro de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Estevão apresenta a doutrina de Jesus, o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, de uma forma que não contrariava o que Moisés dizia. Pelo contrário, como o próprio Jesus disse, eu não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento. Qual lei? Tanto a lei de Moisés quanto a lei de Deus. Porque até os próprios seguidores da lei de Moisés começaram a interpretar a lei, caminhar num sentido que desnaturava a proposta inicial. A gente muitas vezes não faz isso. A gente pega e acha que tem, isso aqui eu acho que significa... Mas peraí, eu acho, quem sou eu para achar, né? Me achar na condição de intérprete de determinados, né, conceitos, determinadas doutrinas? Então, eu começo a me enveredar por um determinado segmento, por uma determinada tendência, um determinado viés, e aquilo começa a ser aceito por 1, 2, 10, 100, 1000, 1 milhão de pessoas e passa a ser o certo, quando não é. Quando não é. Estevão veio mostrar a Paulo isso. Olha só, essa doutrina que você está dizendo que é uma doutrina que subverte a lei, né, as tradições religiosas, as tradições judaicas, não tem nada disso, ela está de acordo. E aí Estevão apresenta toda essa doutrina nova como congruente, complementar, maravilhosa, bela, útil ao povo judeu. E Paulo, que era o sujeito que ia, inclusive, ocupar, né, o cargo, né, máximo na sociedade ali judaica, né, ia ocupar o cargo de Gamaliel no Sinédrio, né, como se fosse, né, um juiz da corte mais alta daquela nação ali, daquele povo, conhecedor profundo das leis. Ele fica sem argumento diante do que Estevão estava a dizer. O que acontece? Olha, como é que pode um sujeito... Quem era Estevão? Estevão era um ninguém. Poucas pessoas conheciam Estevão. Ele não tinha projeção social, ele não era uma autoridade, nada disso. Ele era simplesmente um cristão. Inclusive com outro nome, né? Porque quando os cristãos se convertiam, assim como na Igreja Católica até hoje, né, os irmãos e as irmãs que se convertem ao sacerdócio, né, freiras, padres, muitas vezes eles mudam de nome. Então era comum entre os primeiros cristãos, após a conversão, a adoção de um novo nome. Então, Estevão, que na verdade era Gesiel, ele se torna, né, esse novo ser humano convertido que passa a se chamar Estevão. Mas quem era essa pessoa? Como a gente fala aí na brincadeira, né? E até teve um personagem lá do Chico Anísio, na época, né, que tinha aqueles programas de humor e tal. É o famoso quem? É tão famoso que a gente nem conhece, né? Então, é o famoso quem? É um cristão recém-convertido, mas dedicado, estudioso. Isso também, né, tem que ser algo para o que nós devemos atentar. A necessidade de estudar, de conhecer, né, a doutrina cristã, nós que somos espíritas, a doutrina espírita, para não enveredarmos por interpretações, muitas vezes, que, como nos disse o professor Clóvis Tavares,
nos levam a caminhos marginais, a ideias marginais. Então a gente tem que ser fiel à essência daquilo em que nós acreditamos, que nós professamos, né? O rótulo que nós usamos como de determinado segmento do cristianismo faz com que nós tenhamos o dever, a obrigação de conhecer a fundo. E como é que eu vou me dizer espírita se eu não sei o que é a doutrina espírita? Como é que eu vou me dizer católico se eu não conheço o catecismo, os dogmas da igreja? Como que eu vou me dizer protestante se eu não conheço, né, os dogmas da igreja protestante? Não é verdade? Então, Estevão, como um profundo conhecedor, estudioso, ele mostrou a Paulo que, não é nada disso que você está pensando. Não tem nada de errado, contrário, né, às tradições, à lei, nada disso. Complementa, né, melhora o nosso entendimento. Digamos, purifica, aperfeiçoa. E aí Paulo, né, ficou sem ter o que dizer, porque nesse discurso de Estevão, ele inclusive citava passagens do Antigo Testamento, conjugando, né, fazendo a conexão dessas passagens do Antigo Testamento com os ensinamentos que contém o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí Paulo realmente não tinha como combater, contestar aquilo. Ele saiu dali, daquele debate, né, digamos assim, se sentindo humilhado, embora não tenha sido essa a pretensão de Estevão, mas pelo contrário, a pretensão de mostrar a Paulo, a verdade sobre isso é o que eu estou apresentando e não o que você está entendendo, como você está vendo. Mas ele não tinha objetivo de humilhar Estevão. Muitas vezes as pessoas que querem nos esclarecer somente. Querem que nós sejamos mais um convertido, mais um adepto da verdade, mais um adepto da doutrina do nosso Senhor Jesus. Então, por que eu escolhi esse texto inicial aqui que está na Epístola de Paulo aos Efésios? Porque muitas vezes a gente está dormindo, achando que a gente está muito acordado, né? Muito desperto, muito atento e tal, e na verdade a gente está num sono cada vez mais profundo, se enveredando por ideias, né? Por caminhos, como disse o professor Clóvis Tavares, marginais, que vão nos conduzir a um precipício, a um abismo. Então vem uma pessoa querendo dar a mão a gente, tirar a gente, né, dessa iminente queda nesse abismo, nesse precipício, e a gente fala assim, não me dá a mão, não. Eu quero cair. Ué, o que é isso? A pessoa está querendo nos salvar e a gente está querendo, né? Agora, nós temos o nosso livre-arbítrio. Isso, né, se nós não quisermos ser salvos, se nós não quisermos entender, aceitar a verdade, tudo bem. Isso só não nos dá o direito de querer hostilizar, agredir, matar, né, a outra pessoa. Porque, na verdade, ela está querendo o nosso bem. Quantos missionários já passaram, né, pela história do cristianismo, da igreja, querendo exatamente isso e foram também vítimas, né, de hostilidades, de violência. Então, muitas vezes a gente passa a tratar esses salvadores, esses benfeitores, esses missionários, como se eles fossem os criminosos, né? Os intolerantes. E foi exatamente isso que Jesus passou também. Então eu vou ler aqui um capítulo do livro de Vinícius, Nas Pegadas do Mestre, capítulo intitulado O Crime de Jesus. Segundo o juízo do mundo, olha como que Vinícius começa, né? Segundo o juízo do mundo, Jesus foi um criminoso. Como tal, instauraram um processo contra ele. Olha aí.
Quantos inocentes muitas vezes são condenados, né, como se fossem criminosos, mas que na verdade não são. Como tal, instauraram processos contra ele, arrastaram-no à barra dos tribunais, onde, após sumário julgamento, foi condenado e justiçado entre ladrões. Onde há criminoso, há crime e há vítima, diz Vinícius. Jesus, neste caso, é o criminoso. Qual o seu crime? Pergunta Vinícius. Onde há vítima? Quem que foi vítima de um eventual crime que Jesus tivesse praticado? Ou as vítimas do fato delituoso que lhe imputaram? Então são questionamentos que Vinícius faz. Qual o seu crime? Onde a vítima ou as vítimas do fato delituoso que lhe imputaram? Qualifiquemos o réu. Seu nome é Jesus, o Cristo. Seus pais, José, o carpinteiro, e Maria de Nazaré. Conta 33 anos, natural de Belém de Judá. Ocupa-se em curar os enfermos, erguer o ânimo abatido dos desgraçados, difundir uma doutrina estranha, cujas bases assentam no amor ao próximo, no culto da verdade e da justiça, e no aperfeiçoamento próprio. Olha só, há algo de criminoso nisso, mas as pessoas da época, algumas, né, não todas, encararam isso como se fosse um crime. Interrogado sobre a culpa que lhe atribuíam, nada respondeu. Não obstante, encontraram razão para o processo, julgamento e condenação. Nenhuma voz se levantou em sua defesa. Inúmeras se ergueram com veemência para o acusar. Seus amigos eram poucos e tímidos, colhidos entre os párias da sociedade. Seus inimigos eram ricos e poderosos, dirigiam a política e a religião dominante. Nem vou comentar isso aqui porque vai dar problema, né? E afinal, de que delito o acusavam? Pergunta Vinícius. Conviver com os humildes? Era esse o delito de Jesus? Saciar os famintos? Sarar enfermos? Nada disso. Do terrível libelo verbal articulado contra ele, não consta que o acusassem pelo fato de distribuir pães e peixes, e muito menos por limpar leprosos e dar vista a cegos, que eram as coisas que Jesus fazia. Naquele tempo escasseavam os médicos e abundavam os doentes. O réu profissional dormitava ainda. Não havia mesmo inspetoria de higiene. Olha só, não tinha vigilância sanitária, Anvisa, né? CRM, Conselho, né? Ou CFM, Conselho Regional, Conselho Federal de Medicina. Não tinha nada disso. E Jesus, no entanto, estava a promover a cura de muitos, né? Cura de doenças físicas, de doenças psicológicas, emocionais. Nem se falava, né, em psicologia naquela época. Curas espirituais. Curas espirituais. Demais, continua Vinícius, Jesus não ministrava drogas, nem poções. Olha só, hein? Ele não era um curandeiro. Ele não era um curandeiro. Debelava as doenças porque, diz a Escritura, a virtude de Deus estava com ele.
para curar. A política e a fé vigentes não se amotinaram, pois, por motivo das curas. Não foi esse o crime do filho de Maria. Qual teria sido, então? O crime de Jesus Cristo é o mesmo pelo qual tem respondido e ainda respondem neste mundo todos os arautos da verdade. Olha aí, e ainda respondem. Todos os arautos da verdade, todos os pioneiros da justiça, todos os apóstolos da liberdade, instruir os ignorantes, defender os oprimidos e espoliados, amparar os fracos, remir os escravizados, numa palavra, ensinar o povo. Conhecidos o crime e o criminoso, cumpre rematar apontando as vítimas. Tais são elas: a hipocrisia desmascarada, o despotismo vencido, a exploração desfeita. Foi isso que Jesus fez. E por isso foi condenado. E quantos outros, né? Foi isso que Estevão fez. E foi morto. Então, a gente tem que ter humildade. Nós não somos, muitas vezes, os detentores da verdade, né? E não podemos querer impor as nossas ideias. A gente pode debater, a gente pode esclarecer, a gente pode ser esclarecido. E o vencedor do debate, se a gente ficar sem argumento, que seja o vencedor. A gente tem que aprender a perder. Numa disputa no mundo dos esportes, um time vai ganhar e o outro vai perder. Não existe os dois ganharem. O máximo que pode acontecer é um empate, dependendo da modalidade desportiva. Mas outras modalidades há que sempre haverá um vencedor. Ah, mas eu é que merecia. Meu amigo, se você não ganhou, já era. Fica para a próxima. A gente tem que aprender a ser humilde, a aceitar, né, uma derrota, uma ausência de argumentação que consiga vencer, né, ou convencer, digamos, o outro. Não convenci? Não convenci. Jesus não convenceu a todos. Hoje ainda há não convencidos. Por quê? Porque Jesus não pôde? Jesus não conseguiu? Ou nós que não somos convencidos é que com o nosso orgulho não aceitamos o convencimento de Jesus? Não aceitamos que as verdades que Jesus nos trouxe estão acima das meias verdades que nós muitas vezes achamos que são as verdades absolutas. Não foi Jesus que não conseguiu ou não pôde convencer. Nós é que não nos permitimos convencer, se deixar convencer. Essa é a diferença. Então, o que está aqui demonstrado? Um orgulho está muito presente. E aí, por eu não me deixar convencer, muitas vezes eu passo a falar mal do outro, hostilizar, difamar, caluniar, apontar como criminoso, como isso, como aquilo. Merece ser preso, merece ser isso, merece ser aquilo. Chegando ao ápice de dizer, merece ser morto. O que é isso, gente? Nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. Porque alguém pensa diferente de mim. Né? Porque se a gente continuar nessa teia, né? Onde a gente vai chegar?
Então, se a pessoa não gosta da música que eu gosto, eu acho que ela tem que morrer. Se a pessoa não gosta da cor que eu gosto, o que é isso? Isso é algo civilizado? Isso é algo humano? Nem os animais agem assim. Os animais têm os grupos lá, né? Nos quais convivem. Um grupo, às vezes, é diferente do outro. Determinados elementos daquele grupo se associam com os outros daquele mesmo grupo. E o outro grupo está lá, no território deles lá. Agora, cada um vivendo. Quando que o animal que a gente considera irracional ataca, né, e tal? Quando um tenta invadir, né, tomar o espaço do outro, à força, ameaçando aquele grupo todo e tal. Agora, nós humanos não admitirmos que as pessoas pensem diferente, cada um queira seguir o seu caminho, e não convencidos de que estamos errados muitas vezes, aí eu parto para violência, para agressão. Ué, eu estou errado, eu estou errado. Então é o pai e a mãe que chama a atenção do filho. Olha só, você está errado. Você está errado, tem que mudar. E isso é saudável. A missão do pai e da mãe na vida da gente, quando a gente está na encarnação nova, né? Está passando ali pela infância e tal, não é exatamente essa de conduzir, porque nós voltamos nas nossas encarnações com, né, os hábitos, os vícios, os atavismos, as idiosincrasias, as tendências de outras experiências que nós tivemos. A maioria delas, tendências ruins. Porque se a gente tivesse só tendências boas, a gente já não estava mais nesse nível de planeta de provas e expiações, nesse nível de espíritos inferiores. Então o pai e a mãe têm essa missão de, ó, você está andando com aquele coleguinha que não é lá muito boa pessoa. Cuidado, hein? As coisas que ele fala, as coisas que ele defende, né? Então entra aí o papel da mãe e do pai para hoje, né, nesse mundo de internet e tal, vigiar sim o que o filho está acessando, com quem ele está se relacionando, conversando. Não pode dar, ó, vai lá, faz. Ué, então eu estou vendo que meu filho está indo por um caminho errado e eu não vou tentar trazê-lo para o caminho certo? Então, essa figura, né, essa postura paternal, que foi a principal postura de Jesus, porque ele é o representante do nosso Pai Celestial, ele veio com essa missão de, na condição de um pai presente aqui, né, materializando a paternidade de Deus, ensinar o que é certo, o que é melhor para a gente. Convencer a gente de que a gente às vezes está fazendo coisa errada, está interpretando errado um determinado conceito, uma determinada doutrina. E a gente tem que ter humildade. Olha só, quem que sabe é ele. Quem que tem experiência de vida é meu pai e a minha mãe. Eu estou começando. Mas a gente às vezes, né, adolescente, criança ainda, pré-adolescente, eu é que sei, você não sabe nada. Papai, pode deixar que eu me viro. Eu sou dono do meu nariz. Daqui a pouco aí tá, né, totalmente envolvido em coisas ruins e tem um desfecho que na maioria das vezes não é bom. Então, quando algum amigo, alguém que está na condição, sim, de esclarecer a gente, aparece, primeiro, a gente não deve fugir, né? Virar as costas. Que é igual Pilatos, né?
O que é a verdade? Perguntou para Jesus. Mas ele não esperou a resposta de Jesus. Ele deu as costas e... Então, às vezes, a gente dá as costas para a verdade. Para aquela pessoa, né? Aquele sujeito, aquele missionário, aquele benfeitor, ou até mesmo para o nosso pai, para a nossa mãe, mesmo que a gente esteja maior de idade, já adulto, né? Às vezes o pai e a mãe têm que chegar e esclarecer, porque a gente está meio desorientado na vida, tá fazendo besteira. Já é adulto? Já, mas o pai e a mãe continuam sendo o pai e a mãe. E a gente tem que ter humildade. Ó, meu pai já está com 80 anos, eu estou com 40, então ele viveu muito mais do que eu. Minha mãe, né, está com 80 anos, ela sabe mais do que eu. Então, às vezes, é um espírito que às vezes está com pouca idade aqui, como esses missionários que muitas vezes são jovens ainda, 30 anos, 31 anos, 40 anos, 50 anos, mas são missionários. Percebe-se a grandeza, a autoridade moral. E às vezes a gente fica bancando a criança rebelde, o adolescentezinho rebelde, pirracento, que fala, inclusive, vou sair de casa, não quero mais saber dessa disciplina. Bom, nós temos o nosso livre-arbítrio. Daqui a pouco, assim como na parábola do filho pródigo, né? Vou sair de casa, eu quero viver minha vida, eu vou curtir o mundo aí e tal. Daqui a pouco a gente volta, né? Ó, eu estava errado. Eu estava errado, reconheço e tal. Mas graças a Deus o filho pródigo voltou. Porque muitas vezes a gente não volta, não. O nosso orgulho é tão grande que a gente, né, como diz aí no popular, a gente não dá o braço a torcer. A gente sabe que a gente está errado, mas continua. Continua no erro. Continua no orgulho. Não muda. E aquela pessoa que está ali para nos esclarecer, para nos orientar e tal, não está querendo humilhar a gente, não. Ó, agora você vai ter que vir, né? Na parábola do filho pródigo, o pai impôs alguma condição. Olha só, você está voltando, você viu as besteiras todas que você fez, então agora... Não, ele correu e abraçou o filho, deu uma festa. O meu filho estava morto e reviveu, né? Estava perdido e foi achado. E aí o outro irmão, né, o outro filho falou, ué, tá dando uma festa aí para... Ué, lógico. Mas a gente não sabe, né, aproveitar as coisas boas que a espiritualidade, que Jesus, que Deus mandam para nós. Nós não sabemos aproveitar. Esse orgulho nosso, essa soberba, faz com que nós nos comportemos muitas vezes, né, dessa forma aí, rebelde, violenta. Então, para finalizar aqui a nossa reflexão, tem um capítulo do livro Fonte Viva, de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, que é o capítulo 66, intitulado Acordar e Erguer-se, que tem por epígrafe: Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e o Cristo te iluminará. Há milhares de companheiros nossos que dormem indefinidamente, enquanto se alonga debalde para eles o glorioso dia da experiência sobre a terra. Percebem vagamente a produção incessante da natureza, mas não se recordam da obrigação de algo fazer em benefício do progresso coletivo. Diante da árvore que se cobre de frutos ou da abelha que tece o favo de mel, não se lembram do comezinho dever de contribuir para a propriedade comum. Então, né? As duas chagas da humanidade, como dizem os benfeitores, orgulho e egoísmo. De maneira geral, diz Emmanuel, assemelham-se a mortos preciosamente adornados,
Chega, porém, um dia em que acordam e começam a louvar o Senhor em êxtase admirável. Isso, no entanto, não é suficiente. Até nós, que nos dizemos cristãos, muitas vezes. Há muitos irmãos de olhos abertos, diz Emmanuel, guardando, porém, a alma na posição horizontal da ociosidade. É uma morte ainda espiritual, né? É preciso que os corações despertos se ergam para a vida, se levantem para trabalhar na sementeira e na seara do bem, a fim de que o Mestre os ilumine. Esforcemo-nos por alertar os nossos companheiros adormecidos. Olha aí, cada um de nós tem essa missão. Eu estou vendo que meu irmão está fazendo besteira, está indo por um caminho que está, né, colocando ele numa situação de dormir espiritualmente. Eu tenho que acordá-lo. Eu tenho que acordá-lo. E muitas vezes, repetindo o que nós já falamos aqui hoje diversas vezes, muitas vezes há irmãos que estão a tentar nos despertar e nós, na nossa soberba, no nosso orgulho, no nosso egoísmo, não queremos, não aceitamos e revidamos, agredimos, somos violentos, somos hostis. Esforcemo-nos, convida Emmanuel a nós outros, por alertar os nossos companheiros adormecidos, mas não ouvidemos a necessidade de auxiliá-los no soerguimento. É imprescindível saibamos improvisar os recursos indispensáveis em auxílio dos nossos afeiçoados ou não. Então não é para a gente tentar alertar, acordar só as pessoas que convivem mais, né, de maneira mais próxima ou mais direta ali conosco, não. Nós temos essa missão na condição de cristãos em relação a todo mundo. Em relação a todo mundo. Vou repetir aqui o convite de Emmanuel. Esforcemo-nos por alertar. Não, perdão. É imprescindível saibamos improvisar os recursos indispensáveis em auxílio dos nossos afeiçoados ou não, que precisam levantar-se para as bênçãos de Jesus. Não basta recomendar. Quem receita serviço e virtude ao próximo, sem antes preparar-lhe o entendimento. Olha só, apresentar a doutrina fazendo o que o pessoal da educação aí chama de transposição didática, né? Eu tenho que adaptar. O que você pode entender hoje? É isso? Então é isso que vai ser trabalhado. Eu não posso começar a querer trabalhar, né, com um determinado grau de complexidade e tal, né? Ou como disse, por exemplo, né, o professor Clóvis Tavares uma vez em relação às pessoas que faziam palestras, né, espíritas e tal. Você tem que pensar que na plateia ali que está te assistindo pode ter um intelectual, um doutor, né, alguém de muita cultura, mas tem alguém também analfabeto, uma mãe sofredora que perdeu um filho, né, alguém que está passando por uma necessidade. Então eu não posso querer, né, colocar a minha fala num nível muito elevado de maneira a dificultar ou impossibilitar que outras pessoas alcancem. Eu tenho que... O que é melhor? Eu falar de uma forma simples, de maneira que todos entendam, ou eu falar de uma forma rebuscada, de maneira que só alguns entendam? Jesus é o melhor exemplo disso. Ele usou uma linguagem tão fácil, tão simples, que ele contava histórias até para as pessoas entenderem o que ele estava falando. Contava histórias.
às vezes contava a mesma história de 3 maneiras diferentes, para alcançar vários grupos da sociedade. Então, é isso que Emmanuel está falando aqui. Quem receita serviço e virtude ao próximo sem antes preparar-lhe o entendimento, como espírito de fraternidade, identifica-se com o instrutor exigente que reclama do aluno integrar o conhecimento acerca de determinado e valioso livro, sem antes ensiná-lo a ler. Emmanuel é fantástico, né, meu irmão? Olha só, eu quero que você faça um resumo aqui desse livro e tal. Mas esse aluno que a gente está pedindo isso, não sabe nem ler. Como é que eu vou pedir para ele fazer um resumo de um livro? Olha que didática maravilhosa, né? Desses espíritos, como Emmanuel. Disse Paulo: desperta, tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos, e o Cristo te iluminará. E nós repetiremos, diz Emmanuel, acordemos para a vida superior e levantemo-nos na execução das boas obras, e o Senhor nos ajudará para que possamos ajudar os outros. Que texto, meus irmãos! Então é isso. Fica aqui a nossa homenagem, ao Charlie Kirk, e que a gente possa, se deixar convencer por melhores argumentos que os nossos, principalmente quando forem argumentos que nos levem para um caminho de elevação espiritual, de boas ações, de respeito aos outros. Então, que ele seja amparado e bem recebido na espiritualidade, que nós saibamos valorizar, a sua missão, a sua vida, e que ele, receba também as bênçãos pelo que está sendo proporcionado, apesar da sua morte, porque muitos estão sendo convertidos hoje, abrindo os olhos, acordando, justamente por conta do que aconteceu. Então, isso não é, uma demonstração de que ele é um missionário? Muitas pessoas estão se tornando cristãs. Muitas pessoas estão acordando, falando, eu estava numa linha que não era melhor. Então, a gente tem que saber valorizar e agradecer, por Jesus, pela espiritualidade, ter enviado uma pessoa, que se dispôs, talvez, não sabemos, mas a passar por isso para poder proporcionar o despertamento, o despertar de tantas outras. Então, que o nosso Senhor Jesus, que Deus, nosso Pai, que os amigos e benfeitores espirituais possam nos abençoar, nos iluminar, e a gente pede a permissão aqui para que a gente encerre a pregação de hoje, a reflexão de hoje, e a você que nos acompanha, que nos segue, meu muito obrigado. Um ótimo final de sábado, um ótimo domingo, uma ótima semana. Que Deus nos abençoe a todos. Boa noite.